Pessoal, boa noite. Deixa eu tirar o som aqui do meu. E aí, como estão? Tudo tranquilo? Vamos começar a nossa aula de hoje aí. Hoje o assunto da nossa aula, ele vai ser sobre circuitos elétricos, tá? A ideia de circuitos elétricos. Pessoal que está chegando agora, eu vou estar enviando o link, né? O link do nosso material. Nós vamos estar resolvendo aí uma, duas, três, quatro, cinco questões, seis questões de circuito elétrico. Então vou ler primeiro a questão para a gente ficar ciente do que vai cair, o que se pede, e aí eu faço um breve comentário, tá, sobre o assunto, sobre a ideia. Beleza? Então vamos lá nessa. Questão de número 1. PUC São Paulo, né? O mostrador digital de 1 amperímetro fornece a indicação de 0,40 amperes em um circuito elétrico simples, contendo uma força eletromotriz ideal e um resistor ôhmico de resistência 10 ohms. Se for colocado no circuito um outro resistor de mesma característica em série com o primeiro, a nova potência elétrica dissipada no circuito será em watts. Galera, o grande problema disso, de eletricidade, na verdade são poucos os cálculos, mas você requer bastante interpretação, tá? Vai precisar de bastante interpretação. Então vamos aqui nas anotações nossas e vamos ver o que nós temos lá. Primeiro, eu quero estudar a ideia de resistores em série e em paralelo, tá? Deixa eu achar aqui. Nós vamos estudar um circuito elétrico e esse circuito elétrico ele vai ter um resistor ou em série ou em paralelo. Vamos ver se já é esse aqui. Demora um pouquinho para a leitura. Hoje, então, que tá tudo maravilha. Tá bom, vamos lá. Efeito Joule. O que é o efeito Joule? É quando se transforma energia elétrica em energia térmica. Eu tendo esse efeito, a transformação de energia elétrica em térmica. Aonde que se dá um exemplo desse? O chuveiro elétrico. Então, quem faz essa transformação é chamado de resistor. Resistor é o elemento que transforma a energia elétrica em energia térmica. Então, ele faz o efeito Joule. Pessoal, como é representado um resistor? Um resistor ele vai ser representado da seguinte forma. Deixa eu mudar aqui. Ele pode ser representado assim, que dificulta, ou também assim, quadradinho, tá? Um retângulozinho aí. Então ele pode ser representado a dificuldade de passar a corrente elétrica, ou um retângulozinho que também expressa a dificuldade de passar. A e B são os terminais, então é a tensão, tá? Vai ser a tensão. Há dois tipos de resistores: o resistor com resistência constante e o resistor com resistência variável. Nós vamos estudar primeiramente o resistor com resistência constante. Temos aí as leis de Ohm. Quem são as leis? A primeira lei fala que a intensidade da corrente elétrica, que percorre um resistor, é diretamente proporcional à tensão entre os terminais, entre os seus terminais. Então, é o que ele me traz aqui, ó. A simbologia é essa, gente. Eu tenho a resistência, tenho a tensão entre os seus terminais,
e passa uma corrente I, né? Então, a DDP de A até B é igual a resistência vezes a resistência vezes a corrente. Detalhe, isso também pode ser chamado de força eletromotriz, tá? Também pode ser chamado de força eletromotriz. A força eletromotriz, ela também tem uma representação que é o Ezinho. Então, a tensão, a diferença de potencial e a força eletromotriz é a mesma coisa, tá? Eu estou falando da mesma unidade. E aí, eu tenho aí uma associação, um gráfico que ele é constante, um resistor ôhmico, ele vai ser um valor o quê? Constante. Nós temos a segunda lei, que não vou usar agora, tá? Eu não vou usar agora essa segunda lei. Então, a primeira lei, a força eletromotriz, ou a tensão, é o produto da resistência pela corrente. Essa é a primeira coisa que nós temos aí. E aí, na sequência, eu vou ter um estudo de associação de resistores, né? A ideia da nossa associação de resistores. Vamos ver onde está por aqui. Está aqui. Às vezes as coisas somem. Não estando, vamos criar outro aqui, né? Nós podemos fazer e explicar isso rapidinho para vocês. Dentro de uma associação de resistores, nós vamos falar de associação de resistores. Resistores são os aparelhos que transformam energia elétrica em térmica. Então, a nossa primeira associação, a primeira, vai ser uma associação em série. Em série. Como assim? Vou imaginar que eu tenho aqui um resistor R1, um resistor R2 e um resistor R3, ó, R1, R2 e R3. O que eu vou fazer entre eles? Eu tenho a DDP de A até B e cada terminal tem as suas tensões. O que é a ideia fundamental disso? Gente, quando é uma associação em série, a mesma corrente passa para todos os resistores. Então, o meu I é o mesmo. Então, uma associação em série, eu tenho aqui o que? A mesma corrente elétrica. A mesma corrente elétrica. Só que muda o que? Olha para você ver. Eles estão ligados em DDPs diferentes. Ó. Aqui é a DDP de AC. Aqui a DDP de CAD. E aqui a DDP de DAB. Então, eles têm a mesma corrente elétrica, mas porém DDPs o que? Diferentes. Então, a corrente é a mesma, só que as DDPs são o que? Diferentes. Então, para mim calcular, se eu quisesse trocar essas três resistências por uma equivalente,
essas resistências seriam ligadas de A até B, teria uma tensão de A até B. E detalhe, essa resistência equivalente seria quem? Só para a gente concluir. Teriam DDPs diferentes, então a DDP de A até B seria DDP de AC mais CD mais DB. E seria quem a resistência equivalente? R1 mais R2 mais R3. Então eu somaria isso aí, certo? Tendo uma associação em série, eu faço o que com os valores? Eu somo. E a respeito da potência? Então, quando se fala de potência elétrica, quando se fala de potência elétrica, nós estamos falando que é a respeito da transformação, de energia elétrica em térmica. Então ele vai aquecer aqui, ó. Isso está relacionado à nossa potência. Então a potência elétrica é a relação da tensão vezes a corrente. Isso é potência elétrica. Nós já estudamos que a tensão é a resistência vezes a corrente. Então, se eu juntar uma com a outra, eu tenho uma potência, que é a resistência vezes a corrente ao quadrado. E que pode ser também a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Então, vamos voltar lá na nossa questão e aplicar tudo isso que nós vimos agora. Vamos ver? Questão de número 1, né? Vamos ver o que ele fala. O mostrador digital de um amperímetro é o aparelho que verifica a corrente elétrica. Então, eu vou travar. Eu preciso travar aqui. Escrita na tela. Então, ele falou que a corrente elétrica é 0,40 amperes. Em um circuito elétrico simples, contendo uma fonte de força eletromotriz, circuito simples, eu vou tentar desenhá-lo. Simples. Então, contém o quê? Uma força eletromotriz, que é o U, um resistor ohmico de resistência 10 ohms. E aí, ele falou que passa qual corrente? 0,40 amperes. Essa é a corrente. Se for colocado no circuito outro resistor de mesma característica, em série com o primeiro, a nova potência elétrica dissipada no circuito será em volts? Ele quer saber a potência nova. Galera, parece ser difícil, mas não é. Primeira coisa, ele te dá esse circuito para você definir quem? A tensão é a resistência vezes a corrente. A tensão eu não tenho, a resistência eu tenho e a corrente é 0,40. 10 vezes 0,40 é 4. Isso quer dizer que vai ser quanto? 4 volts. Certo? 4 volts. Só que agora o circuito, ele vai ser colocado um após o outro. Então eu vou ter uma resistência aqui, outra resistência aqui
e ligado a uma tensão de quanto? De 4 volts. Qual é a característica? 10 ohms, 10 ohms. Certo? Se ele tem essa característica, qual é a corrente que vai passar agora, né? Ele tem... Vamos imaginar que a resistência, quando se fala de potência, eu poderia calcular assim. Potência é a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Então, a potência é... Quanto é a tensão? 4 ao quadrado. Quanto é a resistência? Opa! Isso é uma associação em série. Se é uma associação em série, a resistência equivalente eu somo. 10 mais 10, 20. Isso é igual a 4 ao quadrado, 16, dividido por 20. 16 dividido por 2 seria 8. Como é 20, é 0,8 watts. Essa é a nossa potência dissipada. Vocês perceberam que vai e volta, vai e volta. É por isso que é um dos assuntos mais cobrados no Enem e na UNEB, tá? É um assunto muito cobrado, porque você tira informações da questão para poder aplicá-la. Então, a tensão é 4 volts, né? Primeiro achamos isso na situação simples e na sequência nós vamos calcular a potência no circuito novo, né? No circuito novo. Teria um jeito mais fácil de resolver isso. Como, professor? Te dá um jeito, te dá uma ideia. Eu poderia calcular a potência é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. Isso por circuito simples. Então ficaria potência igual a 10 vezes 0,16. Que isto é igual a quanto? A 1,6 watts. Tudo bem. Quanto eu tenho uma resistência de 10 ohms, eu tenho uma potência de 1,6 watts. A resistência passou a ser quanto? 20 ohms. Isso quer dizer que a resistência dobrou. Se a resistência dobra e a potência são grandezas inversamente proporcionais, resistência dobrando, a potência vai cair à metade. 1,6 dividido por 2, 0,8 watts. Também poderia resolver assim, né? Ficaria também mais tranquilo. Lembrando que na potência dissipada, com a mesma tensão, a potência e a resistência são inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. Uma situação que pode ser estudada dessa forma aí também, né? Pode ser estudada dessa forma. Que nós temos aí. Vamos lá para a próxima. Hoje a internet está horrível. Não vou destravar. Vamos para uma próxima. Essa aqui, ela é bem simples e uma situação que é em paralelo. Vamos voltar lá nas nossas anotações. Dentro das nossas anotações nós temos Samsung Nota. Potência elétrica. E aí nós temos a segunda forma de associação. Qual é a segunda forma? Paralelo.
a ideia de associar os resistores em paralelo. Então, quando se fala em paralelo, eu vou falar o seguinte: eu tenho aqui um resistor, outro resistor, um resistor R1, um resistor R2 e um resistor R3. Então, eu tenho 3 resistores, 1, 2 e 3. Acontece que a corrente ela vem e tem um nó, e ela também sai. Só que acontece que ela vai passar uma parte aqui, que é I1, outra parte que é aqui I2, e outra parte aqui que é I3. Então a primeira coisa que eu tenho em paralelo, as correntes elétricas, ó, em série, se você dá uma olhada, em série tinha a mesma corrente elétrica. Aqui vão ter o quê? Correntes elétricas, o quê? Diferentes. Então eu vou ter correntes elétricas diferentes. Ao ter correntes elétricas diferentes, todas as correntes saem do mesmo ponto e chegam no mesmo ponto. Isso quer dizer que a DDP é a mesma. Ó. Então é o contrário. Então a DDP é a o quê? A mesma. Então DDPs o que, gente? Iguais. A DDP é a mesma. DDPs o que, gente? Iguais. Se lá eu somava, aqui também eu vou somar. Só que a soma aqui é 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Você vai fazer o quê? A soma do inverso. Então aqui se calcula a soma do inverso. Tá. Se eu somo o inverso, como é que eu faço isso aí? Então a questão é a seguinte. E chamar uma observação para vocês não esquecerem. Observação. Em paralelo, correntes elétricas diferentes e DDPs iguais. Lembrando que a resistência, ou melhor, que a tensão é a resistência vezes a corrente. A tensão é a resistência vezes corrente, que eu poderia falar o quê? Que a resistência é a tensão dividido pela corrente. A resistência é a tensão dividido pela corrente. Então, vamos voltar à nossa questão. Vocês vão ver que existe 2 formas de calcular isso aí, do jeito mais prático, né? E do jeito aplicando as teorias. Questão 2, FUVEST São Paulo. Na associação de resistores da figura, os valores de I e de R são, respectivamente, quer saber o valor de I e o valor de R. Beleza. Galerinha, isso é uma associação em paralelo. Se é uma associação em paralelo, eles têm a mesma tensão do ponto A até o ponto B, a tensão de A até B. Eles têm a mesma tensão. Então a primeira coisa que você vai ter que calcular é essa tensão. A tensão de A a B é uma resistência e uma corrente. É aí que você tem que ficar atento a saber a informação que ele tem, resistência e corrente. Aqui eu tenho resistência e aqui eu tenho corrente.
Então eu consigo achar que a DDP de A até B é a resistência 20 vezes a corrente 4. Que isso é quanto? 80 volts. Mas ele não te perguntou isso. Ele te perguntou o valor de I e o valor de R. Então, consigo agora, pela mesma equação, a tensão de AB é igual a R vezes I. A tensão de AB é 80. Vamos achar o I. O R meu é 10 e meu I. Simplifico, quer dizer que meu I é igual a 8 amperes. Letra A, já mato, né? Mas vamos continuar aqui. Aplicando a mesma equação, DDP de A até B é igual a R vezes I. Lembre que para essa eu peguei essa, para essa eu peguei essa e agora eu vou pegar essa. Então a tensão é 80 de A até B, a resistência é R, qual é a corrente? 16. Isso quer dizer que R é igual a 80 dividido por 16, que seria quanto? Por 8 daria 10, por 8 daria 2. 10 dividido por 2, meu R é igual a quanto? 5 ohms. Nossa letra A, né? Mataria bem assim. Só que detalhe, gente, olha o tempo que você levaria isso. Levaria bastante tempo para resolver uma questão desse tipo, não é? Lembrando que em paralelo tenho a mesma DDP, em paralelo eu tenho a mesma DDP. E aí, professor, me explica uma forma melhor? Explico. O que ele está te dando na questão? Na questão, ele te deu os valores de resistência, né? Ele te deu os valores de resistência. Vou pôr aqui um laranja para vocês verem. Ele te deu os valores de resistência e te deu valores de corrente. Aí eu olho. A resistência e a corrente multiplicam entre si. Isso quer dizer que elas são o quê? Inversamente proporcionais, gente. Ah, professor, se elas são inversamente proporcionais fica fácil. De 20 foi para 10. Isso quer dizer que ela caiu quantas vezes? Ela foi dividida por 2. Então eu tenho que fazer o inverso. Multiplicar por 2. 4 vezes 2, 8 amperes. Achamos o valor, né? Ó, de 20 foi para 10 ohms, isso quer dizer que ela caiu 2 vezes, dividiu por 2. O inverso de dividir é multiplicar. Então eu vou multiplicar a corrente, que era quanto? 4 por 2 dá 8. Ah, professor, então entendi. Quanto a corrente era 4, foi para 16. Isso quer dizer que multiplicou quantas vezes? 4 vezes. 4 vezes 4, 16. Ah, se multiplicou 4 vezes, ela vai ter que dividir quantas vezes? 4 vezes. Tá bom. 20 dividido por 4, 5. Não precisaria estar fazendo essas contas todas, né? Não precisaria estar fazendo essas contas todas. É lembrar que a resistência e a corrente são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. E aí você resolve isso facilmente, porque uma associação em paralelo, as tensões são as mesmas. Então quem vai variar é a resistência e a corrente. Então uma situação que você resolve ela mais rápido. Vou dar um tempo para vocês darem um print.
tirarem um print aí. Então vamos lá, continuando, né? Então, o que nós já vimos hoje, pessoal, dá para resolver essa questão. Eu vou resolver de duas formas, tá? Essa levando um certo tempo maior e levando um tempo que menor, né? Um certo tempo maior e um tempo menor. Então vamos lá. Eu vou travar já. O circuito elétrico representado abaixo é composto por fios e baterias ideais. Com base nas informações, qual é o valor da resistência R indicada? Gente, dá para fazer ela, né? Dá para fazer ela facilmente. O seguinte, vamos imaginar que você não tem um valor de R. Com base em informações, você não tem esse valor de R. Mas você tem um R. Atenção, é R vezes I. Só que esse R, como isso é uma figura em associação, esse R é um resistor equivalente. Então lá, ó, a tensão é 24, o R é o valor equivalente, vezes a corrente que é 5. Então a resistência equivalente vai ser 24 dividido por 5. Então isso tudo aí vai valer esse valor, 24 dividido por 5. Não vou fazer essa conta agora. Tá bom. Se é 24 dividido por 5, detalhe, com base em informações, qual o valor da resistência R? Vocês concordam comigo que essa parte aqui está em quê? Em série. Então, vou chamar isso de X, e X é 5 mais R. Mas vocês também concordam que esse X está em paralelo com 8, que eu posso falar, que é quem? Se é paralelo, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre X mais 1 sobre 8. Eu tenho esse valor. Eu acho esse valor, vamos pensar, 1 sobre a resistência equivalente é igual a mínimo de comum de 8x é 8 vezes x. 8 vezes x dividido por x é 8 vezes 1, 8. 8 vezes x dividido por 8 é x vezes 1 mais x. Inverte, resistência equivalente é igual a 8. Estou invertendo, né, gente?
é 8 vezes x dividido por 8 mais x. Produto pela soma. E a resistência equivalente é quanto? 24. 24 sobre 5 é igual a 8 vezes x dividido por 8 mais x. Vamos simplificar 8. 8 simplificando por 8 é 1. 8 simplifica, não dá para simplificar não, eu vou ter que simplificar por 4. Por 4 é 2, por 4 é 6. 2 por 6 são 3. Então sobra 1 aqui. Meio pelos extremos, então vai ficar 5x é igual a 3 vezes 8 mais x. 5x é igual a 3 vezes 8. 3 vezes 8, 24, mais 3x. Tá positivo, passa negativo. 2x é igual a 24. X é igual a 24 dividido por 2. X é igual a 12. Mas espera aí, ele quer saber o valor de R. Se x igual a 5 é igual, mais R, 12 é igual a 5 mais R. Isso quer dizer que R é igual a 12 menos 5. R igual a quanto? 7 ohms. 7 ohms. Teria outra forma de resolver isso aí, bem mais tranquila também, quer ver? Copia dessa forma para a gente fazer de outra forma. Tem várias formas de resolver isso. Dá para fazer de várias formas. Essa é um jeito um pouco mais longo, né? Mas eu poderia resolver pela lei dos nós. Beleza? Segunda forma de resolver. Eu já vou descartar aqui. A segunda forma de resolver seria assim, ó, gente. Vou escrever na tela. Eu sei que a corrente que está indo aqui é I. Quando ela chegar aqui, ela vai virar I1 e I2. Então, sem querer, eu já sei que I é I1 mais I2. I vale 5. Eu consigo achar I1. Quem é I1? Resistência à corrente, ou melhor, a tensão é o produto da resistência vezes a corrente. A tensão desse ponto a esse ponto eu tenho, que é 24. A resistência é 8 e a corrente é I. I é igual a 24 dividido por 8. Isto é quanto? 24 dividido por 8 é 3. Certo. Se I1 é 3, me sobra aqui I2. I2 vai ser quantos amperes? 2 amperes. Tá, volta essa tensão. Resistência à corrente vezes I. A tensão é 24. A resistência lá não é a soma? Então vai ser 5 mais R. Vezes qual I que passa lá? 2. 24 é igual a 10 mais 2R. Tá positivo, passa negativo. 2R é igual a 14. R, então, é igual a 14 dividido por 2. R igual a quanto? 7 ohms. É um jeito mais tranquilo também de resolver, né? Um jeito bem mais tranquilo de resolver. Jeito mais tranquilo.
nossa forma de resolver aí. Existe duas formas de resolver, como eu mostrei para vocês, né? Eu mostrei para vocês. Poderia fazer por uma regrinha de 3, também daria para fazer por uma regrinha de 3, só que você teria que ter um raciocínio um pouco interessante, que essa conta aqui nós teríamos que fazer de qualquer jeito. Então, se 2 amperes é uma resistência de 2 ohms, 3 amperes vai ser uma resistência de quem? X. Só que detalhe, é inversamente proporcional. Se é inversamente proporcional, é um multiplicando pelo outro. Então é 3x igual a 8 vezes 2. Isto tá certo. 2 ao contrário, né, doidão? 24 é contrário. Eu fiz contrário aqui. Pera lá. No 8 é I1. I1 vale 3. Então é assim, ó. 3 amperes, 8 ohms. 2 amperes é quanto? X. Inversamente proporcional, então é 2 vezes x e 8 vezes 3. 2 e 8 são 4, 4 vezes 3, 12. Se eu tenho que ter 12 ohms, eu já tenho 5, me falta quanto? 7. Mais rápido ainda. Você pode fazer dessa forma, né? Vocês perceberam que essa questão eu resolvi de 3 formas. 3 formas, só que tem que ficar bastante ligado. Isso é experiência. Você vai ter que ficar ligado em relação a qual forma fazer. Eu prefiro a segunda para não cometer erro, para vocês não cometerem erro, tá? Lembrando que resistência e corrente são grandezas o quê? Inversamente o quê? Proporcionais. Inversamente proporcionais. Então, a questão 3, eu tô te mostrando de 3 formas diferentes para você resolver, tá? Depois dê uma olhada, veja qual a estratégia melhor para vocês estarem resolvendo, tá? Qual vocês acharem mais tranquilo. A segunda você usa uma única fórmula, né? E vamos nessa. Deixa eu tirar o print. Vamos para mais uma aí. Olha aí, ó. Questão de número 4, FUVEST de novo, São Paulo, né? Eu vou ler o contrário. Ele quer o quê? O valor da resistência R, porque eu vou usar o... Ele quer saber, vou travar aqui. A pergunta, ele quer saber o valor desse R. Tudo bem? Então vamos lá. Questão FUVEST São Paulo. Um circuito é formado por 2 lâmpadas L1 e L2, uma fonte de 6 volts e uma resistência R, conforme desenhado na figura. As lâmpadas estão acesas e funcionando com seus valores nominais. Lâmpada 1, 0,6 watts e 3 volts. E lâmpada 2, 0,3 watts e 3 volts. Certo. Ele quer saber o valor de R. É o tipo de questão que parece ser muito difícil, né? Muito difícil, mas não é. Como é que eu faço, professor? Simples. Simples, né? Nós temos que lembrar algumas coisinhas. Primeiro, a potência é o produto da tensão vezes a corrente. Primeira equaçãozinha. Potência é o produto da tensão vezes a corrente. Segunda lei de Ohm, a tensão é o produto da resistência vezes a corrente. Então, dessas equações, juntando essas equações, eu tenho
Potência é igual a R vezes I ao quadrado. Aqui tem algum I, gente? Não. Ele não tem I, então ele tem que usar tensão. Então a potência é U ao quadrado dividido por R. Então potência é igual a U ao quadrado dividido por R. Tá bom. E aí, o que fazer? Vamos pensar. Eu consigo calcular a resistência aqui? Consigo. Por que eu consigo? Porque eu tenho a potência, tenho a tensão, eu acho R. Então, quem é o nosso R? É a tensão ao quadrado dividido pela potência. Então, a 0,6 ao quadrado dividido pela potência, 3. 0,6 é 0,36 dividido por 3. 36, 0,36 dividido por 3 vai dar quanto? Não, iguala, né? Corta, não dá 0. 360 dá por 1, sobra 60, mais um 0. Isso é 0,12 ohms. Esse é o valor da resistência dessa lâmpada. Vamos calcular agora a resistência dessa lâmpada. Resistência é a tensão ao quadrado dividido pela potência. Então, tensão, eu fiz coisa errada de novo. Olha, eu substituí aí os valores errados. Tensão, galera, tensão, né? A tensão não. A tensão é 3 ao quadrado dividido por 0,6. Isso é 9 dividido por 0,6. Certo? 9 dividido por 0,6. Então, 9 dividido por 0,6, 0 iguala, tiro, dá por 1, sobra 3, 0 dá por 5. Então, isso é 15 ohms. Tá, então um é 15 ohms. O outro é a tensão. Quanto é a tensão? 3 ao quadrado dividido por 0,3. Isso é 9 dividido por 0,3. 9 dividido por 3 seria 3. Como é 0,3, isso é 30 ohms. Certo? E agora eu vou fazer o seguinte. Isto é uma associação em paralelo. Eu vou chamar isso de X. Tá? Eu vou chamar isso de X. E quem é o nosso X? Então, vai ficar assim, ó. A resistência, ou melhor, vamos devagar. A tensão é igual a resistência vezes a corrente. Certo? A tensão é igual a resistência vezes a corrente. Só que não é esse Rx meu, não. Isso aqui é 6. Tá, vamos com calma. Vamos achar aqui também outro valor. Esse, dessa forma, é muito grande. Agora que eu percebi. Vamos achar I. Que é o nosso I? É o U dividido por R. Quanto é o U? 3. Quanto é o R? 15. Nosso I aqui, então, é 0,2 amperes. Quanto é o nosso I aqui? I é a tensão dividido pela resistência. Tensão, 3. Dividido pela resistência, 30. Isto é quanto? 0,3 dividido por 3, 0,1 amperes. Galera, se aqui passa, vou pôr de outra cor, 0,1 ampere e de lá vem 0,2 amperes, quer dizer que aqui vai passar também 0,1 ampere. Epa, ampere.
Então, R é igual a U dividido por I. Meu U é 3. Meu I, 0,1. Isso quer dizer que é quanto? 30 ohms. Olha, cheio de coisa, né, gente? 30 ohms. É uma ida e uma volta. É vocês tentarem fazer isso, tente fazer isso. Tudo bem, Rita, tranquilo. Hein? Tenta fazer isso sempre. Uma questão dessa, essa aqui que te dá fôlego para você entender e entendendo. Quebre a cabeça para fazer essa aqui, que você vai, né, resolver facilmente. Galerinha, tchau para vocês, até semana que vem. Valeu!